Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Analista Judiciário, aqui no canal do Aprovação Tribunais. Se você está aqui conosco, é porque eu tenho certeza que você quer mudar de vida e você quer a sua aprovação em concurso público na carreira de analista judiciário, que é uma excelente carreira. Nada melhor do que começar um ano com novos desafios, novas metas, novas organizações e o Aprovação Tribunais está aqui para te ajudar. Me apresento, meu nome é Gustavo Andrade, eu sou um dos coordenadores aqui da casa e já fui analista judiciário do TRF da primeira região. Isso mesmo, já tive a honra de ser analista judiciário, então eu posso te falar com certeza. Eu sei o caminho das pedras e posso te ajudar a ser aprovado dentro de 12 meses. Basta você seguir a nossa cartilha. Mas hoje é um dia especial, é um dia de programação. Estamos aqui no nosso início de ano e te daremos aqui no nosso projeto Analista Judiciário um passo a passo, um verdadeiro guia para você já começar 2026 estudando para os concursos de analista judiciário. Veja bem, nossa apresentação aqui, nossa aula, nosso bate-papo, afinal de contas, nós estamos aqui em casa praticamente, será dividido em 4 etapas. Eu já coloco aqui na tela para você acompanhar comigo essa verdadeira aula. Afinal, aqui é o seu primeiro passo rumo à aprovação em concursos de analista. E como será dividido a nossa aula, o nosso bate-papo, o nosso projeto analista? Veja bem, primeiro eu vou mostrar para você porque você está certo em escolher as carreiras de analista judiciário. Afinal de contas, quando a gente sabe o porquê nós estamos fazendo algo, porquê estamos colocando o esforço naquilo, fica muito mais fácil a gente cumprir as nossas metas. Número 2, as oportunidades que virão para os concursos de analista judiciário, não só de tribunais, mas também de Ministério Público, de Defensoria, de Procuradorias, são diversas oportunidades. Número 3, e talvez aquilo que você mais queira saber aqui comigo, como organizar os estudos de forma efetiva para você passar em concursos de analista judiciário. E aqui, como eu falei, eu já passei por esse caminho, eu já trilhei essa jornada e eu quero te mostrar exatamente o que você deve fazer para conseguir a sua aprovação. E no final, a gente não podia deixar de dar uma oferta especial para você que está conosco nessa jornada, nesse projeto analista. Você que ficar comigo até o final vai ter um desconto mais do que especial no nosso curso Acesso Total Analista Judiciário. E agora, pouco papo, vamos direto ao assunto, vamos mostrar aqui o nosso primeiro ponto da nossa aula, que é por que você está certo em escolher a sua carreira de analista. Molhando a garganta, porque ninguém é de ferro, e a gente prossegue aqui. O fato é o seguinte, pessoal, a carreira de analista, ela é uma excelente carreira. Primeiro por quê? Vamos falar aqui logo da remuneração. A gente sabe que a remuneração, ela acaba variando muito, porque nós temos diversos tribunais, nós temos diversas procuradorias, diversas defensorias, então acaba que a lei que rege essa carreira vai variando, mas a gente pode ter uma noção aí de uma remuneração média acima de R$10 mil, podendo, nos melhores casos, passar de 20, 25 mil reais com projeção de desenvolvimento da sua carreira. Então você tem ali diversas oportunidades nas carreiras de analista. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os concursos que estão previstos, mas agora eu quero mostrar assim de forma ampla a carreira de analista. O que é que faz um analista? O analista, ele é responsável por auxiliar alguns cargos jurídicos. Pode ser auxiliar o juiz, esse nesse caso é o analista judiciário que trabalha nos tribunais, auxiliar os promotores no âmbito do Ministério Público, auxiliar os procuradores no âmbito das procuradorias e auxiliar também os defensores públicos no âmbito das defensorias. Então você tem uma importante função e justamente em razão dessa importante função você é, em regra, muito bem remunerado, seja em razão do seu salário base, seja em razão das gratificações, dos auxílios que vão sendo somados à sua remuneração. Você deve estar pensando, isso aí é papo de quem está querendo vender curso, é papo de quem está querendo me enrolar. Negativo. Eu vou mostrar para você agora todas as vantagens das carreiras de analista judiciário e por que você deve seguir esse caminho, porque é um caminho muito válido
para você trilhar na sua vida profissional. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a questão da remuneração. Se nós estivermos falando aqui de analista judiciário da área judiciária, ou seja, formado em direito ou oficial de justiça, tenha certeza que você vai receber uma remuneração muito maior do que a média de quem se forma em direito e vai exercer a advocacia privada. Saiu uma reportagem da OAB que fala que a média salarial dos advogados que atuam na advocacia privada não chega a R$4.000. Ou seja, você passa 5 anos estudando na faculdade de Direito, você faz, às vezes, uma pós-graduação e, no final das contas, você não é valorizado. Às vezes, você vai estar recebendo R$2.500, R$3.000. Você vai ter uma responsabilidade imensa para coordenar um setor de escritório de advocacia privada e vai receber ali, talvez, R$4.000, R$5.000. E essa realidade, quando nós vamos olhar para a carreira de analista judiciário, ela é completamente diferente. Lá atrás, há uns 10 anos, quando eu assumi o cargo de analista judiciário do TRF da Primeira Região, no meu primeiro mês de salário, eu já estava ali recebendo por volta de 13, 14. E olha que isso era uma realidade de 10 anos atrás. Hoje já mudou, já aumentou a remuneração. E isso eu estou falando sem ter nenhum tipo de função de confiança, de cargo em comissão, função comissionada, nada. Era a minha remuneração básica. E é isso que você tem que mirar. Você tem que mirar, começar a estudar agora, fazer a sua formação de base, e eu vou falar daqui a pouco sobre tudo isso, para daqui a pouco você ter sua aprovação, mudar de vida e estar recebendo aí uma excelente remuneração. Se estivermos falando aí dos analistas da esfera federal, Tribunal Regional Federal, do Ministério Público da União, a remuneração passa de R$20.000 quando você somar ali as gratificações, uma função comissionada. Então você pode literalmente mudar de vida. Outro grande aspecto que faz com que seja muito bom estudar e ser aprovado, exercer a função de analista judiciário ou mesmo de técnico judiciário, porque é uma coisa importante você saber. Quando você está estudando para analista, indiretamente você está estudando para técnico e está aumentando ali as suas possibilidades. Mas calma que a gente também vai detalhar isso daqui a pouco para vocês. Você vai ter uma excelente jornada de trabalho, porque em regra, aqui eu estou falando em regra, pessoal. Óbvio que você vai poder falar, mas professor, tem uma exceção e tal tribunal que é diferente. Beleza, eu estou falando aqui a regra geral. Você tem uma jornada de trabalho direto de 7 horas. Então, geralmente você escolhe se você quer começar pela manhã e sair ali por volta de 2 da tarde, ou você vai começar ao meio-dia e vai sair às 7 da noite. Eu estou falando aqui a regra. Sendo que, dessa forma, você consegue organizar o seu dia de maneira mais produtiva. Eu atuava das 12, ou seja, do meio-dia até as 7 da noite. Eu tinha a manhã completamente livre. Eu sempre acordei muito cedo, então eu acordava às 5h30, 6 da manhã, e aí eu tinha o período da manhã todo para fazer minhas atividades físicas, para realizar meus estudos, pós-graduações. Então, eu tinha um turno praticamente inteiro dedicado 100% a mim, à minha família, a estar próximo das pessoas que eu mais amo. Era muito bom isso, porque você consegue se organizar melhor. E quando você volta para casa, depois da jornada de trabalho, 7, 8 horas ali, você chegou 8 horas em casa, você tem a tranquilidade de que você deixou o seu serviço de analista de lado e você vai estar com a sua família, você vai poder, prefiro malhar à noite, você pode malhar à noite saindo do tribunal, você pode, eu tô pensando aqui em outros estudos, você vai e pode continuar estudando à noite. Eu particularmente, eu assumi o cargo de analista, estava muito bem, estava recebendo muito bem, mas eu sempre tive o sonho de estudar para procuradorias. E aí o que é que eu fazia? Eu tinha a possibilidade de ter ali a minha remuneração, o meu trabalho durante o meio do dia, e de manhã eu conseguia organizar novos estudos. Então, a carreira de analista, ela ainda te possibilita isso. Ela é uma excelente carreira para caso você queira se manter nela. Mas se você estiver querendo aí estudar para outras carreiras, você também pode se organizar durante o seu dia. Então, é muito bom essa questão da jornada de trabalho. Fora que você vai ter tempo para ir para academia, tempo para fazer os seus outros hobbies. Então,
é muito, muito, muito interessante a carreira por conta disso. Outro ponto importante do cargo é a estabilidade do cargo público. Você não vai se preocupar se o seu patrão vai acordar de mau humor e vai falar assim: olha, Gustavo, hoje você tá fora, vale, passe no RH, pegue suas contas e vaza. Não, aqui é diferente, você vai ter a estabilidade no cargo público. Ah, professor, mas está mudando essa situação, não sei o quê. Tenha certeza que a estabilidade no cargo público, ela é muito, muito melhor do que na iniciativa privada. Você vai ter ali uma segurança de que, faça chuva, faça sol, você irá receber a sua remuneração no início do mês. E isso é muito importante. Eu me lembro na época da pandemia, há pouco tempo atrás, na época da pandemia, toda a economia parada, quem estava na iniciativa privada estava sendo demitido e quem estava no cargo público estava tendo a segurança do governo de receber a sua remuneração, mesmo sem estar trabalhando, porque teve aquela época que os trabalhos pararam, mas a gente tinha a segurança de receber. Então, assim, essa estabilidade do cargo público, ela não tem preço, ela não tem preço. E esse exemplo que eu estou te dando aí da época da pandemia prova isso. A maioria dos tribunais, eles têm excelentes planos de carreiras. Então, você sabe que você vai entrar e você vai evoluir ali naquela carreira, passando de classe em classe e aumentando a sua remuneração. E fora esse aumento da remuneração, você tem os benefícios que são acoplados ao seu cargo. É um auxílio maternidade, caso você venha a ter bebê. É uma creche do próprio tribunal. Tem tribunais que tem creche dentro para a servidora poder levar seu filho, amamentar, voltar a trabalhar. Isso acaba sendo muito, muito atrativo. Teletrabalho, não precisa nem falar, né, pessoal? Hoje em dia, cada vez mais o teletrabalho está sendo implementado pelos tribunais. Eu conheço diversos analistas que trabalham da própria casa. Ou seja, não precisa ter o trabalho nem de se deslocar para ir ao tribunal. Talvez uma ou duas vezes na semana, mas de forma muito reduzida. E o que é que isso significa? Que você vai ter qualidade de vida, porque você não vai precisar pegar trânsito, você não vai precisar se preocupar em estacionar carro, você vai sair do seu quarto para a sua sala e já começa a trabalhar em casa. Então, para quem gosta dessa dinâmica, você vai ganhar muito mais tempo no seu dia a dia. Quando eu era analista judiciário, não existia isso. Então, eu saía às 7 horas da noite do tribunal, às vezes pegava 1 hora de trânsito em Salvador, na época eu morava em Salvador, para chegar em casa. Então, era 1 hora que eu estava ali, entre aspas, perdendo só com deslocamento. Hoje, quem trabalha em casa, deu a jornada dele às 7 horas, terminou, fez as suas sentenças, fez ali seus despachos, as suas minutas, você fecha o seu computador e já vira a chave. Pode colocar a roupa da academia, na verdade você pode até estar com a roupa da academia, trabalhando em casa com esse conforto. E aí já vai malhar, já vai fazer suas coisas. Então você tem ali uma qualidade de vida, e você vai estar ali, obviamente, sabendo organizar seu dia a dia perto da sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, faz com que você possa levar e buscar da escola. Então você consegue com isso ter mais qualidade de vida. E por fim, uma outra grande vantagem é que é um concurso com muitas e muitas vagas. Volta aqui para mim que eu quero agora olhar direto no seu olho. Eu quero olhar aqui para fazer uma pergunta. E aí, vale ou não vale a pena estudar para concursos de analista judiciário? Estamos falando aqui de uma remuneração que vai fazer que você mude de vida, literalmente, você vai ganhar aí muito mais do que a média salarial do Brasil. Nós estamos falando de estrutura para você trabalhar, nós estamos falando ali de planos de carreiras, de teletrabalho, então vale muito a pena. Dito isso, eu agora quero mostrar as oportunidades. Nesse projeto analista, a gente vai mostrar as oportunidades para os próximos anos. Então, você já vai saber aqui que você pode começar a estudar agora, você já começa a estudar agora e já sabe que dos próximos concursos que virão. Colocando aqui na tela para a gente passar aqui rapidinho, porque eu tô ansioso, eu quero já mostrar para você como é que estuda para cargos de analista. Beleza? Vamos lá, oportunidades, os próximos concursos de analista. Isso aqui, pessoal, a gente fez uma pesquisa, a gente foi atrás da informação, mas é sempre importante saber que, obviamente, não depende da gente a publicação do edital. A gente está falando aqui de uma previsão. E, além desses que estão aqui,
pode ser que saiam outros concursos. Às vezes tem concursos que saem quando a gente menos espera, beleza? Então vamos lá. Tribunal de Justiça do Ceará. A banca já foi definida, Carlos Chagas, 130 vagas previstas. Obviamente que aqui nós estamos falando de diversas vagas, não só para analista judiciário. Mas lembrando daquilo, quem estuda para analista judiciário acaba também indiretamente estudando para técnico judiciário. Remuneração inicial ali variando de 5.125 a 8.400, mais os benefícios, e aí com certeza com esses benefícios você supera aí os 10 mil reais. TJ de Goiás, expectativa de concurso para esse ano, e nós já temos aqui no nosso curso pré-edital para analista judiciário do TJ de Goiás. Olha a remuneração inicial, mais de 10 mil reais, mais benefícios. Então, você já tem aqui a certeza que você já começa ganhando mais de 10 mil reais. TJ Tocantins, 117 cargos vagos, já está tendo movimentação, existe demanda por concurso lá, e a remuneração inicial parece que só está aumentando aqui, R$ 12.452, mais benefícios. E o que seriam esses benefícios? É um auxílio, eu estou falando aqui de forma ampla, não estou falando específico do TJ Goiás, já que eu estou falando sempre dos benefícios. É um auxílio alimentação, é um auxílio saúde, é indenização de transporte, se você for oficial de justiça, porque você tem que fazer o deslocamento, e por aí vai. Então perceba que a remuneração ela é uma base ali que vai sendo acrescentada por outros valores que acaba sendo significativo para cada um de vocês. TJ de Alagoas, expectativa de concurso para 2026 com comissão já formada. E a remuneração inicial, pelo que a gente apurou, R$ 8.959, mais benefícios que aí também ultrapassam os 10 mil reais. TJ Bahia, esse aqui não tá tão quente, mas a gente tem a expectativa que possa sair, porque ele está no projeto de lei orçamentária, está no projeto de lei orçamentária para 2026 e existe boatos, assim, né, aquela tia do cafezinho, boato dos corredores, de que vai sair em 2026. Remuneração inicial, a base aqui ainda é abaixo dos outros, né, de R$ 6.600, só que com os benefícios você ali, se não chegar aos 10 mil reais, chega perto dos 10 mil reais. TJ Paraíba com comissão formada, remuneração aí também variando de 5 mil a 8.700, mais os benefícios. E quando a gente vê aqui esse valor de 5 mil, tenha certeza que aqui a gente está falando dos cargos de técnico judiciário, porque aí há essa diferença, né? O analista ele acaba ganhando mais do que o técnico judiciário. Beleza? Outras carreiras. Aqui, antes eu falei tudo sobre tribunais. Você pode estar se perguntando, professor, mas os TRFs, não apareceu nenhum TRF, não apareceu STJ, STF, é porque a gente teve concurso recente dessas carreiras. Então, um novo concurso para essas carreiras talvez leve aí mais uns 2 anos, 3 anos, mas a boa notícia é que para quem se programa e estuda com antecedência, pensando no longo prazo, é muito bom começar a estudar agora para um concurso que vai acontecer daqui a 2 anos. Aqui eu falei das oportunidades de 2026. Talvez sejam concursos que já saiam agora no início do ano e se você está começando sua jornada agora, talvez, infelizmente, você não aproveite. E aí eu sempre sou honesto com os nossos alunos. A gente não quer que você, que não formou a base ainda, não estruturou ainda seu estudo, se arrisque para fazer um concurso. Você já tem que ter uma certa base, e eu vou falar já sobre isso aqui. Mas falando de outras carreiras, nós temos indicativo de concurso para analista do Ministério Público de Alagoas, de analista da PGE do Rio de Janeiro, PGE da Bahia, PGE do Rio Grande do Norte. Esse aqui eu vou parar um pouquinho para falar, que é uma excelente oportunidade. PGE do Rio Grande do Norte é salário ali que já está acima de 13 mil reais, se eu não estiver enganado. 13 mil reais para você ser analista da PGE do Rio Grande do Norte. E no âmbito das defensorias, DPU, Defensoria, que é a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado da Paraíba e Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Para você que não sabe, eu estou falando aqui de Brasília, da nossa capital. Então, perceba, quando a gente está falando de concurso para analista judicial,
a gente está falando de uma gama enorme de oportunidades. Volta aqui para a gente conversar sobre isso. Você precisa saber que quem estuda para carreiras de analista não está estudando somente para tribunais. Você pode fazer a sua formação de base pensando em tribunais, mas tudo que você estiver estudando ali, você vai estar também podendo utilizar para analista de Ministério Público, analista de Procuradoria, analista de Defensoria. Ah, mas professor, eu já tive contato, já analisei conteúdos programáticos e é um pouco diferente, tem ali algumas diferenças. Você tem razão, não vou discutir isso, mas perceba que as igualdades, as semelhanças são muito maiores. O estudo, por exemplo, de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, empresarial, é algo que é basicamente comum a todas essas carreiras de analista. Então, você foca naquilo que tem mais oportunidade, que é analista judiciário de tribunal, mas você fica atento e atenta às outras oportunidades que vão aparecendo. Então, por exemplo, você está ali estudando para analista de tribunal, você mora no estado do Rio Grande do Norte, ou você mora na Paraíba, ou você mora ali em Sergipe, ou até quem mora distante, sai o edital para analista da Procuradoria do Rio Grande do Norte, uma excelente oportunidade. Por que não fazer essa prova? Você vai olhar ali o conteúdo programático e vai falar assim, além do que eu já estudei, eu preciso inserir aqui só mais 1 ou 2 disciplinas. Faz muito sentido, você vai aumentar as suas oportunidades. E aí, nesse momento, a gente tem que tratar aqui sobre algumas perguntas que talvez esteja passando na cabeça de cada um de vocês, se essa carreira é ou não para você. E eu coloco aqui na tela para a gente debater uma a uma, e aí a gente ir quebrando esses mitos. Primeira pergunta, só passa quem tem muito tempo para estudar? Negativo. Negativo. Já passou a época de que ter muito tempo para estudar significava aprovação. Hoje você consegue estudar de forma muito mais eficiente, ou seja, você consegue com menos tempo de estudo, através das técnicas de aprendizagem corretas, estudar mais e aprender mais. Fora que, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes quando a pessoa tem muito tempo para fazer uma coisa, o que é que ela faz? Ela deixa para depois, né? Quem aí já não tinha ali um prazo de 2 meses para fazer uma coisa, aí depois, eu tenho muito tempo, aí passa 1 mês, eu ainda tenho 1 mês, passa 15 dias, eu ainda tenho 15 dias, e faz na última semana. Acontece muito isso com quem tem muito tempo para estudar, muito tempo para fazer algo, e vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Quando aquela pessoa que às vezes tem menos tempo para estudar, ela fala, eu só tenho agora para fazer isso. Então eu vou parar tudo que eu estou fazendo, que não tem importância, e vou me concentrar aqui no meu estudo. Isso acontece muito. Então, esqueça isso de que só passa quem tem muito tempo. E quando a gente vai ver as nossas listas de aprovados em concursos públicos, a gente percebe que várias pessoas, quase 50%, já trabalhavam. Ou seja, eram pessoas que estavam ali exercendo sua profissão, seja em outro cargo público, seja na iniciativa privada, e conseguiam encontrar tempo, às vezes à noite, para estudar. Então, isso de que para ser aprovado você precisa ter muito tempo para estudar é um mito. E aí vem o número 2. Consigo conciliar trabalho, faculdade e o estudo? E a resposta é positiva. Golinho de água e a gente continua já já. A resposta é positiva. Eu quero saber aí, quantos de vocês já trabalha ou está na faculdade e está tentando conciliar os estudos? Muitos. Eu não tenho dúvida de que muita gente tenta fazer isso porque quer aproveitar logo para mudar de vida. Eu mesmo fazia isso. Na época que eu estava na faculdade, eu já comecei a estudar, pensando ali no meu futuro. E depois, quando eu estava em outros trabalhos, quando eu queria alcançar uma outra carreira, eu também conciliava o trabalho com o estudo. Então, é possível você organizar a sua rotina para que você separe ali 3, 4 horas por dia para você dedicar aos seus estudos. Nós não vamos pedir de você nada além do que 3 ou 4 horas para você estudar. Se você tiver a 5ª hora, a 6ª hora, ótimo. Ninguém aqui vai falar assim, desperdice essas horas.
Mas se você conseguir pelo menos 3 horas no seu dia, 4 horas no seu dia, você consegue organizar seus estudos de forma efetiva. Você faz todas as suas atividades e aí você tem esse horário religioso, como se fosse uma profissão, um emprego. E aqui um ponto importante, se você está na faculdade, é muito interessante você já conciliar o estudo para concurso público, principalmente se você estiver ali na sua reta final. Por quê? Eu te garanto, você estudando conosco para cargo de analista judiciário, você já vai estar tendo uma formação de base que a prova do exame da OAB você vai passar com facilidade, sem precisar de tanto esforço. Talvez ali uma matéria ou outra de ética, que é uma matéria curtinha, você complemente ali seu estudo e você consegue sua aprovação. Um treino das peças da segunda fase da OAB. Mas o grosso, você já vai estar matando ali desde o início da faculdade. Fora que muitas vezes, e aqui a gente tem muitos casos, de alunos que ainda na faculdade, ali no 7º, no 8º semestre, começou a estudar para concurso, passou em concurso público ainda na faculdade. E aí teve que acelerar a formatura, fazer mais disciplinas para não perder o cargo que tinha sido aprovado. Isso acontece com muitas pessoas. Fora que, se você já começa antes, você sai na frente. Você está saindo ali na frente de diversos candidatos, de diversas pessoas que ainda não tiveram esse estalo para começar a estudar para concurso. E aí o que é que acontece? Você se forma e talvez aí em 6 meses, em 1 ano, você já esteja aí ocupando um cargo público, mudando literalmente de vida. Pergunta número 3. Não fui um bom estudante na faculdade ou já advogo e não estudo há muito tempo. É para mim concurso público? É. Concurso público, pessoal, não vai aprovar quem é gênio. Não vai aprovar aquela pessoa que sempre foi nota 10 na escola, nota 10 na faculdade, não. O concurso público, ele vai aprovar aquela pessoa que é dedicada, que é esforçada, que vai conseguir ali separar 3, 4 horas do seu dia para, durante um período de tempo, se dedicar aos estudos e ir aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E você vai conseguir ali o conhecimento nas disciplinas exigidas para você ser aprovado. Quem já é aprovado, quem já é concursado, quando conversa com os seus colegas de profissão, a maioria não era aquele aluno nota 10 na faculdade, na escola. Eu não era. Eu estou falando aqui por experiência própria. Eu sempre fui um aluno na média. Não era ali aquele aluno que não queria nada com a hora do Brasil, mas eu estava ali tirando minha nota 6, 7, às vezes um 8, mas nunca fui aquele aluno nota 10, 10, 10, 10. Mas na hora que eu percebi a necessidade de me dedicar ao concurso público para mudar de vida, aí sim eu me dediquei, eu me esforcei, sabendo que era um projeto de médio, longo prazo. Sabendo que era um projeto de médio, longo prazo. Beleza? E aí a gente vai para a nossa última pergunta, que já linka com a terceira parte do nosso projeto analista. Como organizar o estudo e estudar de forma correta para ser aprovado. Volta aqui comigo, na tela, olho no olho, para a gente bater um papo com relação a isso. Para você ser aprovado, você vai precisar ter uma coisa central na sua vida, que vai te ajudar muito: organização. Ah, professor, mas eu conheço alguém que era meio bagunçado e foi aprovado. Parabéns. Ele é a exceção que comprova a regra. A maioria dos aprovados são organizados. A maioria dos aprovados tem uma metodologia de estudo. Essas metodologias de estudo, elas podem ser diferentes. Não estou questionando isso. Mas a maioria dos aprovados tem constância. E para você conseguir organizar o seu estudo, você vai precisar disso, de uma metodologia, de constância, de organização, de saber exatamente o que você tem que estudar dia após dia. Porque isso facilita a sua jornada. Isso tira um peso enorme, tira uma ansiedade. Porque quando você senta para estudar e não sabe o que vai estudar, você fica ansioso. Quando você senta para estudar e não sabe se aquilo ali realmente é cobrado em prova, você fica inseguro. Quando você senta para estudar em momentos diferentes do seu dia, por exemplo, segunda-feira sentei para estudar segunda. Terça-feira eu
fui estudar à tarde. Quarta-feira eu estudei de madrugada. O seu organismo, ele não se acostuma com essa rotina. E o estudo deve se tornar uma rotina para você conseguir ser aprovado, porque tudo que vira uma rotina é mais fácil. Quando você cria o hábito de ir para a academia, é muito mais fácil você continuar indo para a academia. Quando você cria o hábito da leitura, fica muito mais fácil você ser uma pessoa que lê muitos livros. Quando você cria o hábito do estudo, fica muito mais fácil você estudar. Tá bom, professor, eu entendi. Você falou aí de forma geral que eu tenho que ser organizado. Mas me ajuda. Eu tenho dificuldade. Eu sei que você tem essa dificuldade. E aí eu vou te mostrar a nossa metodologia de estudo. E por que ela simplifica a sua vida. Colocando aqui na tela a importância da formação de base a partir dos 4 pilares da aprovação. E quais são esses pilares? Pilar número 1, doutrina. Pilar número 2, jurisprudência. Pilar número 3, lei seca. Pilar número 4, questões. E aqui eu não falei em ordem de importância. Falei apenas listando quais são os pilares que vão te levar à aprovação. Se a gente fosse falar em ordem de importância, seria a lei seca, resolução de questões, jurisprudência, doutrina. Mas saiba que sem a doutrina você dificilmente consegue a aprovação. Mas não é a doutrina enfadonha, não é aquela doutrina chata dos livros, é aquela doutrina na medida certa, como nós temos aqui nos nossos materiais direcionados para o cargo de analista. E como é que você organiza esses 4 pilares? Basicamente, pessoal, ao longo do seu dia de estudo, ao longo da sua jornada de estudo, você precisa tocar nesses 4 pilares da aprovação. Você tem que ter um momento para estudar a doutrina, um momento para estudar a lei seca, um momento para ler informativos e um momento para a resolução de questões. Isso é fundamental, porque assim você tem a certeza de que você está tendo um estudo equilibrado. De nada adianta você só ler a doutrina, de nada adianta você só ler a lei seca. Afinal de contas, a lei seca é o que mais cai, só vou ler a lei seca. Não adianta. Você só lê a jurisprudência, ou seja, súmulas, informativos, ou você só resolver questões. O estudo ele tem que ser equilibrado. Na vida, equilíbrio é tudo. Então, o que é que a gente sempre aconselha? Inicie a sua jornada de estudo pela doutrina. Você vai levar ali 1 hora lendo a doutrina, principalmente se você está formando a base. Aqui eu estou falando, pessoal, de formação de base. E o que é a formação de base? É o início de tudo. É quando você precisa ali estudar um conteúdo programático sem ter ainda em vista um edital específico que já foi publicado. É a formação de base para que ao longo de 6 meses, de 1 ano, você faça um estudo inteligente para quando os editais forem publicados, você conseguir ali entrar só em modo de revisão. E aí fica tudo mais fácil. E no modo de revisão, você vai muita lei seca, muita jurisprudência, muitas questões. Mas na formação de base, para você entender melhor, para você ligar os pontos, a doutrina, ela ainda é fundamental. Então, você começa pela doutrina, depois você lê artigos da legislação que caem no seu concurso, que está no seu cronograma de estudo, e é importante, então, você ter um cronograma de estudo. Você passa para a resolução de questões daquele tema que você estudou, e depois você finaliza com o estudo da jurisprudência. E aqui você pode mesclar, você pode, por exemplo, estudar a doutrina de determinada disciplina, direito civil das pessoas, e você pode ler a legislação relacionada a ela, mas acrescentar uma meta extra de legislação avulsa, porque aí você vai estar desenvolvendo mais de uma disciplina ao mesmo tempo. E é justamente isso que a gente faz aqui nos nossos cursos. O aluno, ele estuda uma disciplina por dia, do ponto de vista da doutrina, mas ele também tem ali uma meta de lei seca que não se relaciona com aquela doutrina, para que ele amplie o seu leque da legislação, a meta de leitura de súmulas, que também
vai variar, às vezes se relaciona com a doutrina do dia, às vezes não se relaciona, e você tem as questões, e essas questões aí sim a gente coloca para se relacionar com a meta do dia, pelo menos nesse primeiro momento de formação de base. Então, veja que quando você tem essa organização, você vai estudar muito de forma muito mais efetiva. E tudo isso que eu estou falando aqui, se você for lá no nosso site, você tem a semana 1 gratuita dos nossos cursos, de todos os cursos, e você já vai ver exatamente como funciona. Você tem ali aquela planilha de estudo, já diz exatamente o que você tem que estudar. Doutrina, você vai estudar isso. Lei seca, você vai ler tais e tais artigos. Súmulas, você vai estudar as súmulas de direito constitucional hoje, amanhã de direito civil e por aí vai. Então, isso facilita muito o seu estudo. Mas, além disso, você precisa estruturar ciclos de revisão. Porque se você não revisar, você não consegue fixar o conteúdo. Então, é por isso que a gente faz aqui na formação de base, o estudo cíclico baseado em revisões. E como é que funciona isso? Você tem 5 semanas de conteúdos novos, ou seja, semana 1 você tem ali conteúdo novo sendo estudado, sendo que no final de semana dessa semana número 1, como está aí na tela, você revisa o que você estudou ao longo da semana. E isso se repete durante 5 semanas. E na sexta semana, você não vai estudar nada novo. Você não estuda nada novo, você revisa as 5 semanas anteriores. Entendeu? Então, pensa aqui comigo. Você consegue acelerar em determinado momento, frear na sexta semana para revisar tudo que você estudou e com isso você fixa o conteúdo daquelas semanas anteriores. O seu estudo ele vai ficar muito mais racional e com isso você consegue, quando chegar à semana número 7, acrescentar novos conteúdos. E aí você reinicia esse ciclo. Semana 7, 8, 9, 10, 11 de conteúdos novos. Semana 12, que no caso é a sexta semana do segundo ciclo, você tem mais revisões. E com isso você vai evoluindo no seu estudo, aprendendo de forma efetiva, conseguindo fazer o acúmulo de conhecimento e a revisão desse conhecimento. Volta aqui para a gente conversar, recapitular tudo isso que eu falei. Então, você sabe aqui que você vai ter a importância de um método de estudo que vai organizar a sua rotina. Você já sabe que você vai estudar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e por aí vai. Você sabe que você tem que estudar doutrina, lei seca, jurisprudência, tudo isso, resolução de questões. E você sabe que você precisa fazer um ciclo de revisões. E aí, chega uma pergunta que é crucial. Quero iniciar minha preparação. Por que eu devo confiar no aprovação tribunais? Por que eu devo confiar no aprovação tribunais? E aí eu coloco na tela uma informação importante que talvez você não conheça. Nós somos a soma de esforços de 3 campeões de aprovações. Em aprovações. O aprovação tribunais, ele nasceu da junção do Dedicação Delta em carreiras policiais, que é o campeão. Se você for no perfil do Dedicação Delta, você vai ver que a gente é campeão em aprovação. Do aprovação PGE, que há mais de 10 anos ajuda na aprovação em concursos de procuradorias. Os nossos números não mentem, a nossa metodologia é aprovada e comprovada. E da Escola Trabalhista, que também é campeã de aprovação em concursos da área trabalhista. A gente sentiu a necessidade de criar um curso 100% voltado para as carreiras de analista. Por quê? Ou o aluno estava estudando além da conta para o cargo de analista, ou ele estava estudando de forma errada, através de outros materiais, de outros cursos. E muitos dos alunos do nosso grupo, do Dedicação Delta, do Aprovação, acabavam conseguindo a aprovação nas carreiras de tribunais, indiretamente. E aí a gente pensou, vamos criar um material 100% específico para a carreira de tribunais. E aí nasceu o Aprovação Tribunais. Então, todo o conhecimento, todo o esforço, toda a dedicação,
tudo do Dedicação Delta, do Aprovação PGE e da Escola Trabalhista, somado para que você consiga a sua aprovação em concursos de analista de tribunais. Então, nós somos a soma desses esforços, nós somos a junção de conhecimento que foi angariado aí há mais de 10 anos para criar um curso específico para a carreira de analista judiciário. E aqui na tela eu coloco alguns feedbacks que nós já recebemos de diversos alunos. Ontem eu estava dando uma olhada no material que vocês fornecem gratuitamente e você pode baixar esse material. É um material que dá gosto de estudar. Passando aqui para agradecer, comprei um material muito bom mesmo. Estou adorando estudar com PDF. Amei o material, indiquei para uma amiga. Material de qualidade, muito didático. Então, a gente já tem aqui a confiança. Nós estamos nesse projeto para tribunais há menos de um ano e já estamos colhendo frutos. Nós já temos aprovações, por exemplo, no TJ de Pernambuco, concurso que finalizou aí no final do ano passado. Diversos aprovados no TJ de Pernambuco. Estamos ali apurando a lista. Defensoria Pública de São Paulo, quando teve concurso para analista, a mesma coisa. Então, a gente já está colhendo frutos. E os frutos, da mesma forma que a gente colheu lá, com Dedicação Delta, com aprovação PGE, com Escola Trabalhista, a gente vai, a partir de 2026, escolher com mais intensidade na carreira de analista judiciário. Dito tudo isso, a gente chega agora aqui, pessoal, a um momento muito importante. Recapitulando, que a gente já falou aqui sobre a carreira de analista, a gente já falou aqui sobre as oportunidades que virão em 2026, a gente já falou sobre a importância da formação de base do nosso projeto analista, e aí a gente chega a esse momento crucial. Você precisa de um caminho seguro. Você precisa de uma solução completa. Você precisa de uma formação de base, se você está começando agora. Você precisa de um guia até a sua aprovação. Você precisa do nosso acesso total ao analista judiciário. Eu não tenho dúvida de que é o curso mais completo para você que deseja, que almeja, que sonha se tornar analista judiciário. E por que ele é completo? Porque ele te dá acesso a todos os nossos cursos voltados para as carreiras de analista judiciário. Então, no acesso total ao analista judiciário, você tem acesso aos cursos de formação de base, preparações extensivas do Aprovação Tribunais. Você tem acesso aos nossos pré-editais, ou seja, já tem informação de que um concurso vai sair. A gente criou um pré-edital, um curso de preparação direcionada, intensiva, você já tem acesso. Saiu o edital, você tem acesso ao reta final. Treino discursivo para redação, você também tem acesso. Videoaulas das principais disciplinas, constitucional, administrativo, aulas que estão sendo gravadas ainda em 2026, nesse momento as aulas estão sendo gravadas. Ou seja, aulas que não estão sendo aí requentadas, reaproveitadas. Estamos gravando aulas exclusivas para o ano de 2026. 20 horas de constitucional, 20 horas de administrativo, 20 horas de direito civil e por aí vai. Você tem acesso a essas aulas. Então, você tem uma solução única, um investimento único e tem acesso a todos os nossos cursos. Todos os nossos cursos voltados para a carreira de analista. Não só os que estão agora na nossa página, mas também os que serão lançados ao longo da duração do seu acesso total. Ou seja, você tem a segurança de que você fez um investimento agora no início do ano e que, se no final do ano, ou seja, se em dezembro de 2026 for publicado um edital, você não vai pagar R$1. Você tem acesso a esse curso e você vai estudar para ser aprovado. Então, veja bem, você está começando o ano agora, você está se planejando, você pode pegar o acesso total, você consegue fazer a formação de base com preparação extensiva em 6 meses e você tem um segundo semestre para aproveitar os editais que serão publicados.
Então, digamos que publique o edital do TJ de Goiás, publique o edital de outro TJ no segundo semestre, você fez a formação de base no primeiro semestre, acelerou ali, já está com qualidade, conhecimento, no segundo semestre você já consegue ali colher frutos. Ou seja, é uma solução que pode revolucionar a sua vida. No próximo Natal, no próximo Ano Novo, você já pode estar empossado. Você já pode estar recebendo uma remuneração excelente. Então, o acesso total, eu não tenho dúvida, ele é a solução completa, é o que você precisa. Como eu falei, preparação extensiva para analista, preparação pré-edital, preparação reta final, preparação de discursiva, cursos de simulados e também todos os cursos futuros que a gente lançar durante o seu acesso. E isso é muito importante, porque você consegue se organizar, inclusive financeiramente. Você sabe que está fazendo um investimento agora e depois não vai precisar pagar mais nenhum real ao longo da sua assinatura, do seu acesso total. E qual é o tempo de acesso? Nós temos duas modalidades. Nós temos a de 1 ano, ou seja, durante 12 meses a partir da sua matrícula você tem acesso ali a todos os nossos cursos, ou de 2 anos. E aí você vai ter acesso por 24 meses a todos os nossos cursos. Diferença aqui é uma diferença de valor que você paga um pouquinho mais e aí você vai ter acesso por 2 anos. Eu particularmente prefiro o conforto de pagar uma vez e ter acesso por 2 anos, pagando um pouquinho mais. E não é nada absurdo, principalmente porque nós estamos com condição especial de início de ano. Nós estamos com uma condição especial, com um cupom especial, justamente para que você consiga a sua aprovação. A gente está dando aqui uma condição especial. Então, ao invés de você, para ter acesso a todos os nossos cursos, ter que investir, por exemplo, somando aqui coisas básicas que estão lá no nosso site, preparação extensiva para analista judiciário, área judiciária, para analista judiciário, área administrativa, pré-editais, isso aqui é só um pré-edital, R$ 997. Preparação de reta final, R$ 747. Retas finais de 30 dias, R$ 497. Simulados objetivos, R$ 247. Somando só o que está aqui, sem a gente considerar que você, às vezes, pega mais de um pré-edital, mais de um reta final. Só somando o que está aqui. R$ 6.482. Mas na nossa oferta de início de ano, para quem está aqui no nosso projeto analista, você tem uma condição especial. Você vai ter uma condição mais do que especial, porque você vai fazer todo esse investimento, ter acesso a 1 ano ou 2 anos com um desconto de R$ 600. Você utiliza o cupom ANALISTA 2026. ANALISTA 2026 é o cupom que está aqui na sua tela. E para 1 ano de acesso, você vai pagar 12 vezes de R$ 239,23. Para 2 anos de acesso, 12 vezes de R$ 338,99. Então perceba, você pode pagar em 12 vezes, mas se você quiser pagar à vista, você também pode pagar à vista. E aqui, se a gente for comparar, multiplicando aqui 12 vezes 338, se a gente for comparar com a soma dos valores lá atrás, você está tendo um desconto acima, você está tendo aqui um desconto acima de R$ 2.000, porque quando a gente multiplica aqui 12 vezes 338, vai dar 4 e alguma coisa, vi aqui agora no celular. Então, é uma diferença para você ter acesso a todos os cursos de forma ilimitada ao longo da duração, e aqui eu estou falando de 2 anos, de R$ 2.000. Se for considerar o de 1 ano, é uma diferença maior ainda. Então, faz muito sentido você ter essa solução completa. Faz muito sentido você ter essa solução completa de todos os nossos cursos com um valor que já vai estar abaixo da soma de todos os cursos, com um desconto especial de R$ 600, só que essa oferta ela é por tempo limitado. Ela não é uma oferta indefinida, ela é uma oferta do nosso projeto analista. Então, você tem os próximos dias, você tem aqui as próximas horas para aproveitar essa oferta. Não deixe para depois, porque pode ser tarde
demais. A oferta dos R$ 600, utilizando o cupom ANALISTA 2026, ela é por tempo limitado. E esse valor aqui, pessoal, dividido em 12 vezes, é um valor que cabe no seu bolso. Se a gente for considerar aqui, às vezes, se você se organizar para ir para uma festa ou um restaurante, você vai estar dando essa conta aqui, gastando com, talvez, cerveja, com vodka, com restaurante, com saídas. Por que não organizar a sua vida pensando melhor e investir no seu futuro? E aqui a gente não está querendo sacrifícios enormes, não. Aqui é um valor que cabe no orçamento. É um valor que cabe no orçamento e que você parcela de 12 vezes e tem acesso a todos os nossos cursos, a toda a nossa inteligência, a todos os nossos materiais atualizados, a inteligência artificial que vai ser implementada, tudo numa plataforma para que você consiga a sua aprovação. E aí você escolhe se você quer ter 1 ano de acesso, como eu falei, ou 2 anos de acesso. Para mim, faz mais sentido 2 anos de acesso, porque eu consigo estudar com mais tranquilidade. Ah, professor, mas eu quero... tá apertado, eu quero 1 ano de acesso e vou fazer valer em 1 ano. Cara, é direito seu. E por isso que a gente deu a opção aqui. A gente poderia muito bem ter falado que o curso só tinha 2 anos de acesso. Só que a gente sabe que tem gente que tá no corre, que quer fazer e acontecer em 1 ano. Você tem a opção de 1 ano. Mas, por outro lado, você tem aquela pessoa que fala, pô, professor, para mim, 1 ano é pouco. Por quê? Eu tô com um filho pequeno, minha esposa tá grávida, eu tô com um problema de saúde, eu ainda tô resolvendo os problemas, eu trabalho, eu tô na faculdade ainda, tenho que fazer meu TCC. Eu não consigo, eu preciso de mais tempo. Então, você também tem aqui a opção de 2 anos de acesso. Então, aqui a gente foi democrático. 3 anos de acesso? Não, porque eu tenho certeza que se você utilizar a nossa metodologia, dentro de 2 anos você está aprovado. Dentro de 2 anos você está aprovado. Então, seja para quem está no corre, que é em 1 ano, seja para quem está ali apertado e precisa de 2 anos, você vai ter a sua solução, que é a sua aprovação. E tudo isso parcelado aqui em 12 vezes de R$ 239,23 para 1 ano de acesso, ou 12 vezes de R$ 338,99. Como eu falei, se você pegar aqui a calculadora, é uma diferença nesse cenário de parcelando e multiplicando aqui de mais de R$ 2.000, se a gente for comparar com a soma de todos os cursos que estão em nosso site. Agora, eu estou falando aquela soma básica, beleza? Então, pessoal, você não pode deixar passar essa oferta. Por quê? Eu já te provei que não tem uma oferta melhor do que essa. Você pode procurar aí todos os cursos, você pode procurar, você não vai encontrar uma solução mais completa do que essa. Uma solução que já foi testada, validada, porque é a mesma metodologia que a gente utiliza no Aprovação PGE, no Dedicação Delta, na Escola Trabalhista e que vem rendendo frutos e frutos lá, sendo implementada para a carreira de analista. Então você vai ter ali o material 100% atualizado semanalmente, você vai ter a organização de estudo dia após dia, você vai ter ali formação de base, pré-editais, retas finais, você vai ter inteligência artificial, você vai ter videoaulas, você vai ter simulados, você vai ter flashcards, você vai ter mapas mentais, você vai ter tudo que você precisa para ser aprovado, sem ter que se preocupar, sem ter que ficar inseguro, pô, será que esse material ele tá certo? Às vezes você pode buscar uma solução mais barata em outro lugar que custe mais caro. Você pode procurar uma solução mais barata. Você vai encontrar na internet cursos mais baratos que o nosso. Mas eu tenho certeza que isso vai sair mais caro para você. Por quê? Primeiro, cursos que não são específicos para a carreira de analista. Então, ou você vai estar estudando menos do que o necessário, ou mais do que o necessário. Cursos que não são atualizados constantemente. Você pode estar pegando um material que está sendo requentado, você pode estar pegando um material de 1 ano atrás que não está atualizado, você pode estar pegando um material que você não vai ter assistência, uma central de dúvidas. Aqui o nosso aluno, ele perguntou, central de dúvidas responde 48 horas, às vezes 72 horas quando é alguma coisa mais dificultosa, que a gente precisa ir mais a fundo. Mas, regra geral, 24 horas, 48 horas, tudo resolvido.
tudo resolvido. Porque a gente sabe dessa angústia que o aluno tem. A gente já esteve do seu lado. A gente já esteve do outro lado. Então, talvez procurar o mais barato saia mais caro. Então, não tem uma oferta melhor do que essa. E você vai acabar economizando. Porque não há nada pior do que você contratar um curso generalista, essas carreiras jurídicas por aí, pagar lá 12 vezes de 200, 12 vezes de 300, e no meio do caminho você vê que foi a decisão errada. Aí você já não pode voltar atrás. Aí fica muito mais pesado, né? Porque aí para você mudar de caminho, além de estar pagando o que você não está utilizando lá, que você descartou, você vai ter que pagar um com qualidade. Afinal, o seu sonho, ele pede isso. E, como eu já falei, é uma metodologia que foi comprovada pelo Dedicação Delta, pela aprovação PGE, pela Escola Trabalhista. E agora, a gente já está tendo frutos, como eu falei, no TJ de Pernambuco. Você vai ter tudo o que você precisa para usar quando estiver pronto. Você vai fazer a sua formação de base, você vai se estruturar e conseguir a sua aprovação. E tudo isso, pessoal, em 12 vezes, com o cupom aprovação, Analista 2026, cupom Analista 2026, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Você tem R$600 de desconto. Tudo isso, todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia. E você vai se manter atualizado, como eu falei. Você não vai precisar mais de nenhum outro curso. É a solução completa. Seja por 1 ano, seja por 2 anos, você já vai saber que você vai ter feito um investimento único e vai ter acesso a todo o nosso curso. A gente quer que você mude de vida. A verdade é essa. A gente sabe que o concurso público, ele faz com que você mude de vida. E é por isso que a gente sempre separa uma época do ano, principalmente o início do ano, para fazer esse evento aqui, porque a gente sabe que a gente acaba mexendo com você. A gente sabe que a gente te dá aquele empurrãozinho para você quebrar as suas crenças de que precisa ter muito tempo para estudar, que precisa ter muito dinheiro para estudar, que precisa estar 100% focado no estudo, que precisa abrir mão de diversas coisas. A gente quebra todas essas crenças e a gente te dá aquele empurrãozinho para basicamente falar, você pode, você consegue. Eu acredito em você. Você pode mudar. A gente quer que você mude de vida. A gente quer que você deixe de lado ali aquela remuneração que você não merece. A gente quer que você evolua. A gente quer que você seja aprovado. E você talvez já tenha adiado por muito tempo esse sonho. Talvez entra ano, sai ano, você está deixando ali de dar o seu primeiro passo rumo à sua aprovação. Então, não perde mais tempo. A hora de começar a estudar é agora. Se a gente pudesse voltar no passado para começar a estudar, a gente voltaria, mas isso não é possível. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora falam assim, poxa, porque eu não comecei a estudar lá atrás, 2 anos atrás, hoje eu já estaria aprovado. Talvez você realmente não pudesse, mas vale a pena fazer o esforço agora. Volta aqui comigo, olho no olho, cara na cara. Vale a pena você fazer esse esforço agora, se organizar agora. Tira esse ano de 2026 para ser o ano da virada. O ano que você vai se organizar de verdade, que você vai estudar de forma estruturada rumo à sua aprovação. E aí eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar me mandando mensagem, seja no perfil do Aprovação Tribunais, seja no meu perfil de professor. Professor, aquela live, aquele projeto mudou a minha vida e hoje eu estou tomando posse como analista, vou poder realizar meus sonhos, vou poder trocar de carro, vou poder financiar meu apartamento, vou poder fazer a minha viagem dos sonhos, vou poder curtir, vou poder ajudar meus pais, vou poder dar uma vida digna para minha esposa, para os meus filhos, qualquer que seja o seu sonho. Com o cargo de analista você consegue. Você consegue, você muda de vida. Então, não adia mais isso. Você tem aqui o Aprovação Tribunais de portas abertas para te ajudar nessa caminhada. E com isso, a gente encerra o nosso projeto Analista
de tribunais, analista judiciário, com muita alegria de estar com vocês aqui até esse momento e com a felicidade de que a gente vai ajudar cada um de vocês. A gente já começa a ver aqui que as matrículas estão começando a ser feitas e aí a gente fica muito feliz com esse voto de confiança que é dado. Se você ficou com qualquer dúvida, e quando eu falo qualquer dúvida, é qualquer dúvida mesmo. A gente não quer que você tome uma decisão sem estar ali 100% seguro. Se você ficou com qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe. Eles estão aqui nos comentários do YouTube. Se você for na nossa página e clicar no botão do WhatsApp, você vai ser direcionado para a nossa equipe de suporte. E você também tem o nosso direct no Instagram. Todos os canais de comunicação do Aprovação Tribunais abertos para que você tire sua dúvida e venha estudar conosco. Eu não tenho dúvida de que vai ser talvez a melhor, se não uma das melhores decisões que você vai tomar nesse início de ano. Começar um ano com material novo, com organização nova, com motivação, com central de dúvidas, com tudo que você precisa para ser aprovado. Recapitulando, utilizando o cupom Analista 2026, você tem R$600 de desconto no nosso acesso total, que é a solução completa para você ser aprovado. Me despeço e até a próxima. Um grande abraço. Eu tenho certeza que eu vou encontrar você lá na área do aluno e eu quero te ajudar a ser aprovado. Até!